meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a bordo do projeto Amigo Espírita. E o tema de hoje, o que é o Espiritismo? É uma religião, é uma seita, é ciência, é do demônio? Afinal, o que é e do que trata o Espiritismo? As comunicações do mundo material e o mundo espiritual remontam tempos muito distantes. E na história da humanidade, temos uma quantidade enorme de registro dessas atividades, que vamos chamar no primeiro momento de fenômenos. Tá bom assim? Os indígenas mundo afora têm os seus rituais de comunicação com os espíritos. Os gregos consultavam os oráculos, as pitonisas. Já os hebreus tinham os seus adivinhos e profetas. A Bíblia Sagrada está recheada desses fenômenos. Os profetas, por exemplo, falavam com Deus, anjos falavam com os profetas. E vale lembrar que um desses anjos falou com Maria e José, e por aí vai. Portanto, a ideia de que existe um mundo que é espiritual e que este mundo espiritual está em constante relação, ou seja, em comunicação com o nosso mundo físico, material, não é uma criação do espiritismo, nem das religiões. Percebem? São fatos que em uma determinada época eram inexplicáveis e que caíram no campo do maravilhoso, do miraculoso ou das coisas de Deus, mas que com o tempo e o descobrimento da observação e da experimentação, ou seja, da ciência, esses, entre aspas, mistérios começaram a ser desvendados e explicados. Gente, feita esta pequena introdução, vamos aos fatos que nos interessam. O Espiritismo surgiu a partir das observações e estudos feitos por Allan Kardec sobre esses fenômenos. E o fenômeno que deu origem a toda essa história de manifestações dos espíritos aconteceu lá pelos meados do século XIX. A família Fox, composta pelo casal e duas filhas, Kate e Meg, saíram do Canadá e foram morar nos Estados Unidos, numa cidade chamada Hydesville. Na casa em que eles foram morar, coisas estranhas aconteciam. Batida nas paredes, ruído de portas fechando e abrindo, camas arrastadas. Era uma típica casa mal assombrada. Um dia, a filha mais nova, a Kate, resolveu brincar com essas batidas. Então ela batia palmas e pedia que fosse imitada. Ela batia 2 palmas e ouvia 2 batidas. Depois de um tempo, toda a família e os vizinhos passaram a participar da brincadeira da Kate. Passaram a se reunir ao redor de uma mesa e a fazer perguntas, cujas respostas eram uma batida igual assim, 2 batidas da mesa igual a não. Depois de algum tempo, descobriram que quem produzia aqueles fenômenos era o espírito de um homem que havia sido assassinado naquela casa. E os seus restos mortais estavam enterrados lá. E ele queria chamar a atenção das pessoas para que elas descobrissem e desvendassem aquele crime. Era essa a ideia. Essas experiências das mesas girantes
se espalharam pelos Estados Unidos e chegaram à Europa. Na França, essas reuniões das mesas girantes se tornaram rapidamente populares. Posteriormente, as mesas foram substituídas por cestas e finalmente por médiums. Bem, você deve estar se perguntando aí, doido para saber onde é que entra o tal do Kardec nessa história. Bem, naquela época havia na França um importante educador chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que também era pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo e escritor, tendo escrito e publicado vários livros didáticos. E era também um respeitado pesquisador, por exemplo, da influência do magnetismo em alguns fenômenos de cura, hipnose, de movimentação de objetos. Então, as reuniões das mesas girantes na França estavam bombando. Muita gente, até da alta sociedade parisiense, se aventuravam nessas sessões, incluindo aí alguns amigos do professor Rivail. No livro Obras Póstumas constam as anotações de Kardec, e ele conta essa história de como ele começou a frequentar essas reuniões. Então foi mais ou menos assim. Em 1854, o senhor Fortier chegou para ele e disse assim: Rivail, você está sabendo da parada das mesas girantes? Pois é. E não é que as mesas falam de verdade? A gente faz perguntas e elas respondem. Aí o professor Rivail, que era um homem muito sério, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o céu e disse: você tá de brinques comigo, né, Fortier? Tá me zoando, né? A menos que você me prove que uma mesa tenha cérebro, que tenha sentimentos, vou não. E não foi. Pois para ele, Kardec, os tais fenômenos podiam muito bem ser produzidos através do magnetismo, que já era amplamente estudado naquela época. Foi somente no ano seguinte, em 1855, o professor Rivail estava conversando com outro amigo chamado Carlotti. Papo vai e papo vem. O amigo fala para o professor Rivail: você sabe daquela parada lá que o Fortier te falou ano passado? Das mesas que falam? Na verdade, o bagulho é mais doido. Véi, aquelas manifestações são provocadas por espíritos. Vai numa das nossas reuniões que tu vai ver. E o cara ficou mais de uma hora no teretetê para papaco. Aí foi que o professor Rivail, que era um homem muito sério, disse assim: epa, para tudo. Como é que é? Espíritos? São espíritos que estão provocando toda essa muvuca? Ficou impressionado e resolveu finalmente assistir uma reunião dessas. Gente, a partir daí ele passou a frequentar várias reuniões. Ele sentava lá no fundão da sala, observando tudo e todos e fazia suas anotações. Até que num determinado momento ele também resolveu fazer perguntas aos agora conhecidos como espíritos. No entanto, diferentemente das outras pessoas que perguntavam coisas frívolas, suas perguntas versavam sobre vários assuntos de cunho científicos, filosóficos e religiosos, o que o levou posteriormente a formar
um grupo mais reservado para prosseguir nas suas pesquisas, já sob a orientação dos espíritos que se manifestavam nas reuniões. Agora já usando os médiuns como intérpretes, né? Dessas conversas com os espíritos é que vão surgir os livros da codificação. E é também nesse processo que o professor Rivaio passou a adotar o nome de Allan Kardec. Tá claro até aqui? Sob a orientação dos espíritos, Kardec selecionou algumas perguntas com as respectivas respostas e algumas anotações para formar o Livro dos Espíritos, surgindo a partir daí o que conhecemos como Espiritismo ou doutrina espírita. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1857 e atualmente tem 1019 perguntas, abordando os aspectos científicos, filosóficos e religiosos da doutrina espírita. No ano de 1856, ele publicou o livro O que é o Espiritismo, que contém a natureza do Espiritismo e a definição dos seus pontos fundamentais. Em 1861, ele publicou o livro dos Médiuns, que trata das questões referentes aos fenômenos espirituais, ou seja, das manifestações e comunicações espirituais, que nós chamamos de a parte científica da coisa, da doutrina espírita. Em 1864, surge o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a explicação das máximas morais do Cristo e a sua concordância com o Espiritismo. Chamamos de a parte filosófico-religiosa da doutrina. Já em 1865, surge o livro O Céu e o Inferno, que trata da justiça divina. Em 1868, surge o livro A Gênese, que fala sobre os milagres e as predições, a origem dos mundos, do universo, à luz do Espiritismo. Nesse livro você vai entender como a ciência explica, por exemplo, os milagres. O último livro da codificação é o Obras Póstumas, publicado em 1890 e reúne os registros feitos por Kardec, as suas anotações durante a codificação. Esse livro foi publicado depois que Kardec morreu, daí o título Obras Póstumas. Tudo bem até aqui, gente? Então, a partir daí, muitos livros foram escritos abordando o tema fenômenos espirituais. Muitos filmes apareceram de espírito e documentários. Podemos afirmar, então, pessoal, que o Espiritismo começou como um estudo científico dos fenômenos espirituais, depois incorporou a filosofia moral dos ensinamentos de Jesus, o que levou o Espiritismo a se tornar também uma religião. A título de curiosidade, no último censo do IBGE de 2010, o Espiritismo foi a religião que mais cresceu no Brasil, que é considerada a maior nação espírita do mundo. Portanto, o Espiritismo tem seus fundamentos sob o tripé ciência, filosofia e religião. Ciência, para explicar os fenômenos do plano material, físico, palpável, visível. Filosofia, porque busca respostas para os propósitos da vida. E religião, porque busca explicar a relação do homem enquanto espírito encarnado com o plano espiritual, com Deus e tudo mais. Ok? Eu espero que tenha ficado claro para você que
Kardec não fundou uma religião. Tendo como base religiosa o cristianismo, é natural que ao longo do tempo se transformasse numa religião. O que temos é espiritismo ou doutrina espírita, ponto. Portanto, não existem coisas tipo kardecismo, espiritismo kardecista. Isso não existe. Também o espiritismo não deve ser confundido com as religiões afrodescendentes. Veja o que aconteceu, né? Algumas religiões e seitas espiritualistas, que aí vai uma grande diferença aí, passaram a adotar os livros da codificação espírita nos seus estudos e nas suas práticas. E alguns centros de Umbanda passaram a se autodenominar de centros espíritas, por motivos que vale uma pesquisa mais séria. Mas, ainda aqui, não é espiritismo, são religiões muito bem caracterizadas, que têm a sua importância na história da humanidade, em especial na história do Brasil, e que merecem todo o nosso respeito e reconhecimento. É isso. Bem, meus irmãos e irmãs, espero que tenhamos alcançado o nosso objetivo, que é informar e esclarecer. Estamos muito longe de sermos os guardiães da verdade, mas temos esperanças de que, apesar do nosso pouco conhecimento sobre a doutrina espírita, ainda assim podemos contribuir para um mundo melhor. Se alguma coisa que falamos aqui, gente, te ajudou no seu despertar de consciência, e se o seu coração assim o desejar, poxa, deixa o seu like aí, deixa o seu dislike, o seu comentário, críticas ou perguntas, pois serão muito importantes para o desenvolvimento do nosso canal, gente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Paz e bem a todos.